Oi, pessoal. Então vamos dar continuidade à nossa visita, vamos dizer assim, ao Livro dos Espíritos, né? Então, como eu falei para vocês na introdução, a gente tem uma nota sobre o que mudou nas edições, que a gente não vai se preocupar muito aqui. E aí o Kardec começa com uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Essa é uma introdução bem longa, na verdade, né, gente? Esse texto do Allan Kardec, onde ele explica alguns fundamentos básicos para entender essa obra, ela trata de vários elementos e ele dividiu ela em sessões, né? São 17 sessões. Então, o que eu vou tentar fazer ao longo dos primeiros vídeos vai ser explicar sucintamente o que cada uma das sessões trata, do que ela trata, né? A primeira parte, ele começa a falar sobre os termos que ele usa para a doutrina em si, né? Ele fala sobre os termos espiritual, espiritualista, espiritualismo e sobre os termos espírita e espiritismo. O que o Kardec tenta explicar ali é que aquelas pessoas que conhecem um pouco mais de tradições mais místicas, que chegaram a estudar outras religiões, outras filosofias, elas sabem que existe um grande número de crenças e filosofias e formas de ver o mundo que são espiritualistas. E o que é o espiritualismo? De maneira bem simples, a gente pode dizer que o espiritualismo ele é o conjunto das crenças que envolvem acreditar na existência de alguma coisa além do corpo físico. Então, o budismo é espiritualista, o hinduísmo é espiritualista, existem várias religiões panteístas que são espiritualistas, né? As religiões de matriz africana são espiritualistas. E aí, para diferenciar dessas crenças que de alguma forma envolvem essa crença em alguma coisa que existe além da morte, o Kardec criou o termo espírita e espiritismo, né? Às vezes ele vai chamar de espírita ou espiritista. Essa é uma terminologia que é comum nos livros, mas que no dia a dia as pessoas falam mais em espírita. Então, a primeira coisa que ele faz é explicar por que ele criou esses termos, para diferenciar a doutrina espírita que ele estava codificando junto com os espíritos, né, através daquele método de perguntas e respostas e aquela investigação que ele fez, de outras crenças espiritualistas. E eu acho importante falar disso porque o próprio Kardec, inclusive no Livro dos Espíritos, lá em cima, no comecinho, na primeira página, está escrito doutrina espiritualista, porque o espiritismo ele é espiritualista, né? Ele faz parte dos diversos modos, das diversas formas de crença espiritualista que existe no mundo e que a gente tem condição de conhecer através de diversas culturas. Mas ele quis criar termos específicos para falar da doutrina espírita, para não misturar aquilo que ele estava codificando com as outras crenças. Tá? Então, esse é o primeiro item que ele faz questão de esclarecer. O próximo, ele trata dos termos relacionados com a palavra alma. E esse é um trecho importante, porque ele define algumas formas diferentes de pensamento que a gente pode definir como alma. Ou seja, conceitos diferentes que são chamados de alma. E ele faz, inclusive, um comentário que os próprios espíritos fazem ao longo do livro depois também. Que nós nos confundimos demais por usarmos as mesmas palavras para coisas diferentes. Se os nossos idiomas, nossas línguas, nossas comunicações tivessem uma palavra para cada coisa, não haveria confusão. E ali ele explica um pouco das diferentes formas de interpretar a palavra alma, né? Nos meios mais materialistas, a palavra alma ela é o equivalente à vida, ao impulso que faz com que alguma coisa esteja viva. E nesse sentido, a palavra alma não é muito diferente para uma planta, para um animal, para um ser humano. Ela é o impulso de vida. Tá? Ele também fala da alma em crenças do tipo panteísta, onde a alma ela é uma centelha. Então é como se só existe uma única alma, um único ser além da existência material, que colocasse pequenas fagulhas, pequenos pedaços dele nas criaturas, né? E que quando as criaturas deixam de viver,
elas voltam para esse todo. Uma das filosofias que tem isso talvez mais evidente, acho que é o hinduísmo, né? Onde a gente vê tudo e todo mundo como parte de um todo. Então, nessas crenças, a diferença dessas crenças de uma crença espiritualista, onde você tem um indivíduo separado, é que a criatura ela é algo diferente da matéria, mas ela também não é um indivíduo, porque ela volta para um todo maior. Então ela vê, nessas crenças, veem a alma como um pedaço de uma coisa maior. E as crenças que são mais espiritualistas são aquelas que definem a alma como a alma espiritualista, ou alguma coisa assim, como ele chama. Elas entendem que existe um ser independente, que é consciente, que é moral e que existe a parte da existência, que é causa e não consequência da matéria. Então, essas crenças entendem que a alma é um ser, um indivíduo separado, que é de alguma forma existente antes, em alguns casos, e depois da existência na vida física, né? E aí ele cunha, né, ele cria uma forma de definir. Ele fala assim, olha, tem muitas definições, é muito difícil de a gente ter uma só, ou de usar essa palavra sem escolher uma definição adequada, porque senão a gente vai se confundir demais. Ele fala, então, aqui, quando eu falar de alma, eu estou falando do ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Então, isso é alma no princípio do Kardec. Pela nossa cultura, aqui no Brasil principalmente, eu acho que quando as pessoas falam de alma, elas pensam mais ou menos nesse sentido. Porque o catolicismo, né, o cristianismo de modo geral, entende a alma mais ou menos nesse sentido já. Mas é importante que ele deixe claro que não é a mesma coisa que essa ideia de que um pedaço de Deus e um pedaço do Criador. Não, é um indivíduo criado, independente, consciente de si mesmo, capaz de fazer escolhas com um princípio de inteligência. Ele separa pela palavra alma, esse conceito. E aí, para separar do impulso da vida, né, ele cria outro termo que ele chama de princípio vital. Esse princípio vital, ele é aquilo que dá a vida material, a vida orgânica. E ele não é diferente para mim, para uma planta, ou para o passarinho, para o cachorro, ou para o peixe. Ele não é diferente para as diferentes formas de vida, né? O princípio vital é aquilo que anima a vida, é aquilo que faz com que as coisas vivas estejam vivas. Então a diferença entre olhar uma coisa viva e uma coisa morta é a presença desse princípio vital. Inclusive ele chama a atenção para o fato de que a diferença importante que é entre o princípio vital e a alma é que o princípio vital não pensa, ele não tem a capacidade de raciocinar, de tomar decisões e assim por diante, né? Inclusive, esse princípio vital ele apresenta duas interpretações para ele também, de acordo com as formas que as pessoas poderiam pensar. De que uma delas é que o princípio vital seria uma propriedade da matéria, quer dizer, de alguma forma o arranjo da matéria permite que surja o que a gente chama de vida. Essa é uma interpretação que hoje em dia é muito parecida com o que a ciência de alguma forma consegue vislumbrar, né? Porque a ciência em si, como ela não assume, hoje ela não tem ainda elementos que podem mostrar ou que podem comprovar a existência da vida além da vida material, então ela só tem as evidências da matéria mesmo. Então a ciência de alguma forma entende que a vida é uma propriedade da matéria. E ele fala, tem uma outra interpretação que no texto dele, na época, ele diz que é a mais aceita, é de que seria um fluido especial, que ele chama de fluido vital, ou de fluido animal, ou de fluido magnético, ou de fluido nervoso. Essa terminologia ela já é um pouquinho diferente e ela já não funciona tão bem porque a gente entende no nosso dia a dia, porque a história de fluido elétrico ela tem a ver com os princípios do conhecimento do eletromagnetismo, que era dessa época também, né? As pessoas não entendiam exatamente o que eram aqueles elementos, como é que acontecia o fenômeno elétrico, o que era o magnetismo.
E hoje a gente entende um pouco melhor os modelos que a física criou para explicar esses fenômenos, eles funcionam bastante bem e a gente entende a eletricidade e o magnetismo como fenômenos que dependem da distribuição de partículas, dependem da natureza das partículas, dependem de propriedades que elas têm e não exatamente como um fluido, como eles pensavam na época. Mas é lógico que conforme a gente vai desenvolvendo a ciência, a gente vai entendendo melhor esses fenômenos também. Mas a vida ainda não é explicada de maneira adequada. Então, a gente se atém àquilo que é possível explicar dentro da ciência hoje, e o Kardec se ateve àquilo que ele podia explicar naquele momento, há mais de 150 anos atrás. Né? Então, toda vez que nos livros eles falam de fluido elétrico animalizado, ou de fluido magnético, ou de fluido vital, eles estão falando dessa força, desse princípio que gera a vida, né? E que está relacionado com a manutenção dos processos biológicos. E a gente não consegue fazer a correlação exatamente como eles faziam na época. Mas isso é importante de entender do que ele estava falando. Bom, no terceiro item, ele começa para valer, fala, bom, definimos essas coisas, agora vamos começar a falar de doutrina mesmo. Ele começa a fazer um panorama histórico, né? Ele começa a falar primeiro que ele não tem a pretensão de convencer todas as pessoas, porque ele sabe que não é todo mundo que vai aceitar aquilo que ele está trazendo, e que ele esperava que as pessoas que estivessem ali querendo conhecer o que ele estava falando, tivessem, né, uma disposição aberta, sem preconceitos, para poder ouvir aquilo que tinha sido, né, coletado, ver o que tinha sido coletado e poder tirar suas conclusões. Né? Ele não está tentando enfiar a goela abaixo a doutrina dos espíritos para ninguém. Então, ele começa a falar das mesas girantes. Para quem nunca ouviu falar nas tais das mesas girantes, começou nos Estados Unidos e logo espalhou para a Europa e para outros lugares do mundo, conjuntos de pessoas que se reuniam e faziam sessões, vamos dizer assim, espíritas, né? O que hoje a gente chama de sessões espíritas. Então eles se reuniam muitas vezes em volta de uma mesa e invocavam os espíritos, e aí as mesas levantavam, giravam, se mexiam, e isso surpreendia as pessoas, isso entretia as pessoas. Muita gente fazia isso, cobrava ingresso para o pessoal ir lá ver. Né? Então, era feito como se fosse um show. E muita gente era tida como embusteiro, quer dizer, como enganador, como trapaceiro. E de fato tinha muita gente que era. A gente fazia dinheiro com isso na época. Só que o fenômeno se espalhou muito, e aí começou a ficar difícil dizer que era tudo mentira. Né? Inclusive, como eu comentei no comecinho, o Kardec é uma dessas pessoas que falou, não é possível, tem alguma coisa errada aí. Esse povo fazendo esse negócio para enganar os outros. Não, isso não está certo, vamos descobrir. Começou a acompanhar, e acompanhar com gente muito séria. Tinha pessoas importantes da ciência da época que tentavam entender esses fenômenos também, que acompanhavam para querer saber o que estava acontecendo. Né? Inclusive, e aí nesse trecho ele discute, ele fala, olha, é lógico que uma mesa fazer barulho, dar um estalo, até dar um solavanco, pode ser um fenômeno natural. Ele fala, a própria eletricidade pode provocar esses fenômenos. Lembrando que era recente ainda a história da eletricidade e do magnetismo nessa época. E isso nós estamos falando mais ou menos de 1850, 1860. Né? Então o pessoal estava entendendo melhor esses fenômenos ainda. Né? Mas ele fala, olha, podia ser natural. O problema é que... O problema não, mas a questão aí que estava envolvida é que essas movimentações e esses efeitos, eles muitas vezes eles tinham características muito específicas para ser uma coisa aleatória da natureza, para ser, por exemplo, uma descarga elétrica que fazia um estalo. Né? E foi isso que chamou a atenção, na verdade. E ele até fala assim, olha, muita gente achava que esse negócio de mesa girante era uma bobagem, porque imagina, desde onde ter alguma coisa séria no negócio de mesa girante? Isso é coisa para entreter o povo. Né? E ele compara com o Galvani, quando ele começou a observar os efeitos elétricos, né? Aqueles experimentos das rãs, onde ele via o movimento do músculo, quando ele mexia na musculatura lá da rã, e tinha atividade elétrica, né? Ele fala, olha, imagina se esse negócio ficasse conhecido como a dança das rãs. Ele fala, quer dizer, ninguém ia dar bola para isso, é uma questão de as pessoas terem seriedade e olhar para aquilo que estavam vendo, né, prontas para tentar entender o fenômeno, e não simplesmente ter o preconceito, porque
viam o fenômeno, por exemplo, nas mesas, isso é um problema. Ele basicamente faz uma discussão nesse sentido. Aí ele começa a falar, né? Imagina uma pessoa muito simples vendo um cientista fazer um experimento. Ele fala, isso aí é um truque, isso é de mentira, isso não é de verdade, porque ele não entende o que está acontecendo ali. Então ele fala, olha, a gente tem que ter cuidado de não dizer que uma coisa é mentira só porque a gente não entende. Né? Não dizer que uma coisa não acontece só porque a gente não entende. Então ele chama atenção para isso. E aí ele começa a falar de como é que que essas mesas girantes, no começo, elas não eram tidas como comunicação espiritual. Elas eram tidas como fenômenos de entretenimento. E aí, em alguns casos, começou a se ter comunicações, parecia ter uma força inteligente por trás daquilo. E isso foi que assombrou muito todo mundo. Então ele relata que, por exemplo, uma mesa ela ficava no ar, ela flutuava, e um pé batia no chão, dando toques. E com esses toques ela ia respondendo perguntas. E começou a mandar letras e palavras. E aí todo mundo ficava muito curioso, porque essa mesa dizia que era um espírito que estava se comunicando. Ele dizia que ele era um espírito, um gênio, no sentido de um gênio no sentido grego, né, da história, de uma figura espiritual que estava ali, né? E aí todo mundo ficou muito surpreso, porque era de causar surpresa a ideia de que tinha um espírito de alguém que não estava mais vivo e que estava lá falando. E aí o espírito, como esse método imagina que nem código Morse, né? Papá, 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 dando toque e dando essa informação aos pouquinhos, era um método muito demorado, o que ele relata é que em algum momento o próprio tal espírito que disse o nome dele e começou a dar informações sobre ele, falou, viu, pega uma cesta que tem ali na sala do lado, prende um lápis nela e bota um papel aí, porque daí eu posso escrever. E aí ele começou a responder. E começou a responder perguntas cada vez mais complexas sobre ciência, sobre metafísica, sobre física, sobre filosofia. Começou a responder perguntas cada vez mais complexas sobre vários assuntos. E eles ficaram muito assombrados. Como é que aquela mesa ou aquela cesta com um lápis preso nela era capaz de responder perguntas tão complexas, né? E isso é que deu criou esse efeito de falar, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Tem alguma força inteligente aí. Se o que está acontecendo aqui é um negócio inteligente, como é que pode não ter um princípio inteligente por trás? Como é que não pode ter uma inteligência regendo esse processo? Aí eles perceberam que não importava se era a mesa, ou uma cesta, ou uma prancheta que eles usavam para prender o lápis e guiar, que no fim das contas aquilo era uma extensão do médium. O médium tocava naquele objeto e imagina que a minha prancheta aqui, ó, eu vou prender ela para dar um exemplo, né? Então imagina que a minha prancheta eu prendi uma caneta nela aqui, né? Dá para ver aí a caneta aqui? Né? Então aí ele tocava no objeto e o objeto se mexia e escrevia. Então começava a escrever. E aí, em algum momento, se percebeu que aquilo ali era uma extensão da mão do médium. Então houve momentos em que o próprio médium acabava involuntariamente pegando e começando a fazer os movimentos e a escrever no papel, né? E respondendo as mesmas perguntas, né? Bom, então ele começa a falar das mesas no item 3, no item 4 ele levanta essa questão do princípio inteligente por trás delas, e é com esse pensamento que ele segue. Bom, na seção 5 ele vai elaborar um pouco sobre como é que você acredita que tem uma força inteligente por trás daqueles fenômenos? Será que não eram as pessoas que estavam fazendo aquilo, que estavam produzindo aquele material, escrevendo aquelas coisas? E aí ele começa a levantar alguns pontos importantes. Ele fala, olha, de fato, a gente percebe que é uma extensão da mão do médium, a prancheta, ou a cesta, ou a mesa. Mas ele fala, olha, a pessoa toca, lembra como eu mostrei para vocês agora há pouco? A pessoa toca no objeto e o objeto se mexe. Quer dizer, com que coordenação você conseguiria escrever apenas tocando com os dedos o objeto? E não só isso. Muitas vezes os fenômenos eram obtidos com 2 ou 3 pessoas tocando o objeto. Que ele explica também que esse fenômeno de movimentação de objetos físicos ele não é obtido de qualquer forma. Para que ele aconteça é preciso um tipo de médium
que é quando ele, a primeira vez que ele usa a palavra médium, ou seja, médium no sentido de meio, de intermediário. É preciso de uma pessoa que funcione como intermediária desse processo e ela tem que ter algumas qualidades especiais, ela tem que ser capaz de gerar esses efeitos. E isso vai ser discutido lá mais para frente, um pouco no livro dos espíritos, um pouco mais no livro dos médiuns, né? E ele fala, então às vezes 2 ou 3 pessoas tocavam o objeto para poder fazer, como é que elas iam coordenar para escrever, né? Com letra corrida. E ele fala, e como é que eu poderia ter vários tipos de letra aparecendo ao mesmo tempo de uma vez, e como é que eles iam... Imagina uma pessoa criando muitas letras, muitos tipos de letra de mão ao mesmo tempo e dizendo essa é a letra do fulano, essa é a letra do ciclano, essa é a letra do beltrano. E ao mesmo tempo, como é que surgiam as respostas para os assuntos? Respostas profundas para perguntas complexas. E às vezes o assunto vinha sem nem fazer pergunta ou sem ninguém falar a pergunta em voz alta. Alguém pensava na pergunta e a resposta era dada, né? Então, esses pontos faziam com que fosse difícil questionar a veracidade daquelas respostas, né? Além disso, ele fala, olha, tem horas que vinham respostas tão profundas, de uma sabedoria tão grande, e dali a pouco, respostas tão infantis, tão ridículas, que brincavam, tipo zombando com a gente. Ele fala, como é que podia vir da mesma inteligência isso? Como é que a mesma pessoa podia dar as respostas tão aleatórias, né? Como é que ela podia ter fenômenos tão diferentes acontecendo ali, gerados por uma única pessoa? Como é que ela poderia orquestrar toda essa articulação, né? Ele fala, então, a gente chega num ponto que fala, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, e seja lá o que for, tem princípios inteligentes que estão regendo esses processos, e eles estão, pelo menos em alguns casos, muito além da humanidade, porque eles trazem uma sabedoria e tem uma capacidade de responder perguntas que não está presente em qualquer lugar. E além disso, a pluralidade, ou seja, a diversidade das respostas faz com que essas questões não possam ser de uma única fonte. As respostas não possam vir de uma única fonte. Com isso, ele basicamente fecha essa sessão 5 e a partir da sessão 6 ele vai começar a falar um pouco do tipo de resposta que ele foi obtendo e eu vou começar a fazer isso no próximo vídeo. Até já!